Educação Infantil. Eu sou Bia Jana. Nós estamos aqui hoje para trazer para vocês um tema que nós cuidamos com muito amor, com muito carinho, que é o desenvolvimento infantil. E como na educação infantil o lúdico é a nossa principal porta de entrada para o conhecimento, eu convido vocês a acordarem a criança interior, aguçarem os sentidos, trabalhando a imaginação, o foco, a atenção, a concentração, e por meio de algo que as crianças adoram, amam, e que nós aqui fazemos todos os dias, nós vamos agora ouvir uma linda e inspiradora história. Como a gente fala aqui, então agora arrumem a postura, guardem a palavrinha, apertem o botão da concentração e vamos lá. Bom, o nome dessa história... Vou passar aqui. Eu não lembro. Foi. O nome dessa história é Eu Consigo, das autoras Tracy Corderoy e Caroline Pedler, e da editora Ciranda Cultural. Vamos lá. O ursinho ganhou uma nova mochila. Ela era linda, mas o grande botão verde era muito complicado para suas patinhas. Toda manhã o ursinho tentava abrir e fechar o botão. Mamãe, olhe, eu consegui! Que esperto! Por que não colocamos alguns livros aí dentro para devolver à biblioteca? Sugeriu a mamãe, já aumentando um pouquinho os desafios, né? Eu consigo, sorriu o ursinho. Ele apertou todos os livros dentro da mochila, todos eles, pro jeitinho dele, né? Mas a mochila estava um pouco pesada. Ops! A mamãe ursa tirou alguns livros e tentou ajudar o ursinho a vestir o casaco. Não, eu consigo, sempre querendo mais, né? Disse o ursinho. Ele se contorceu dentro do casaco e abotoou todos os botões, do jeitinho dele, né? Venha, Barnabé, ele disse para o seu coelhinho de pelúcia. Vamos lá, todo corajoso. O ursinho saltitava em direção à cidade e parou no semáforo. Eu consigo apertar o botão, ele exclamou. Mas outro urso apertou primeiro. Ai, lá vem a frustração, né? Eu queria ter apertado, o ursinho murmurou. E cabisbaixo prosseguiu com a mamãe ursa. E a mamãe ursa sempre do lado, acompanhando. Na biblioteca, o ursinho saiu correndo para apanhar o livro de coelho preferido do Barnabé. Mas estava muito alto. Não se preocupe, Barnabé, eu vou pegar. Tentando de tudo, sempre querendo com muita autonomia. O ursinho ficou na ponta dos pés, mas não conseguia alcançar. Ele saltou e pulou, mas ainda assim não conseguia alcançar. Oh, puxa, reclamou o ursinho. Ele queria mesmo pegar o livro sozinho. Então, ele fez uma grande torre e de almofadas e escalou até o topo. Mas, de repente, a torre começou a oscilar. Oh, não! Gritou o ursinho e ele caiu. Mamãe! Ele berrou e a mamãe ursa correu para ajudá-lo. Oh, ursinho, você precisa ter cuidado. Eu não conseguia alcançar o livro, choramingou ele. Você pode fazer muitas coisas sozinho, mas se elas estiverem um pouco mais complicadas, você precisa pedir ajuda, disse a mamãe, abraçando, sempre com muito carinho, muito acolhimento. Tudo bem, concordou o ursinho. A mamãe ursa o ajudou a pegar o livro. O ursinho e Barnabé viraram as páginas e a mamãe leu a história. Às vezes, receber uma ajudinha era bom. Na hora de voltar para casa, o ursinho guardou as coisas na mochila e ajudou a mamãe ursa com o casaco dela. Eu consigo, disse o ursinho. E claro, do jeitinho dele, né? Exato. Obrigada, ursinho, sorriu a mamãe. Então ele saltitou para casa, cantando, todo feliz. Eu consigo, olhem para mim, sou muito esperto, sim. Mas quando as coisas difíceis estão, você está lá para me dar uma mão. Eu bato palmas e digo aqui, hip, hip, hurra, eu consegui! Vejam só, né? Essa
é uma história que aborda muito o tema da conquista da autonomia, né? Então, como uma criança consegue ir se desenvolvendo e crescendo na autonomia, num ambiente de afeto, de encorajamento, de um constante acompanhamento, porque, de fato, diante das capacidades e das habilidades que a criança tem em determinada idade, ela pode ou não fazer algumas coisas, né? E é importante que a gente esteja mostrando a elas, com muita prudência, os limites de tudo isso, né? Então, esse processo tem que ser bem acompanhado. E é o que a gente faz nessa faixa etária. Então, à medida que ela vai conseguindo fazer as coisas, e vocês podem ver pela história, ela vai se encorajando, a criança vai querendo sempre mais, né? Porque é muito bom, é um prazer enorme, é libertador fazer as coisas, né? Fazer as coisas sozinho é muito bom. E as crianças se crescem, a autoestima cresce, a autonomia, a autoconfiança cresce. Mas é claro, a gente precisa estar de olho nas aptidões, né? Tudo aquilo, considerar as aptidões que são próprias da faixa etária, da idade, e potencializar, mas também verificar quais são as restrições para aquela fase. Então, assim, a criança pode querer de tudo? Sim, ela pode e ela vai querer de tudo, né? Mas será que ela pode fazer de tudo? Então, por exemplo, o ursinho, ele poderia ir sozinho para a escola? A mãe foi acompanhando, né? E foi o tempo todo conduzindo as ações dele, porque ele ainda precisa de um acompanhamento. E senão seria abandono de incapaz, né? A gente sabe que para cada idade a gente tem restrições importantes e também esse potencial. Então o adulto vai ensinando os limites, a prudência, vai encorajando, vai mostrando o que é possível sempre pelo exemplo. Me lembrei agora, a gente essa semana recebeu um brinquedo novo no parque, né? Um brinquedo novo incrível, mas desafiador, que na verdade não é que a gente recebeu para educação infantil. Foram os alunos do referência, do fundamental, que trouxeram para fazer uso, porque eles fazem uso do parque também. E claro, as crianças vêm e querem, se trata de um pogobol. Quem conhece sabe como é um pogobol. Um pogobol exige habilidades para determinadas idades. Aqui, graças a Deus, a gente tem a Janaína que faz todo o trabalho de psicomotricidade desde os 2 anos, então as habilidades são crescentes. Mas subir no pogobol exige habilidade e exige competência motora, né? E aí, claro, as crianças num primeiro momento podem querer, mas a gente precisa mostrar a eles que para isso a gente precisa trabalhar essa habilidade, para poder não correr risco, né? Assim, cuidar da nossa integridade física. Então, agora, a Jana, a Carol, vão ter uma aula específica sobre o pogobol e verificar se aquelas idades realmente podem fazer uso desse pogobol. Lembrei também de um tempo atrás, lá no Itaim ainda, nós recebemos um brinquedão muito bonito no parque. Meu Deus. E era um brinquedão demais, assim, as crianças só de olhar ficavam muito felizes. E nós precisamos estabelecer uma regra. Esse brinquedo é só para crianças a partir de 4 anos. As crianças de 3 anos chegavam lá no pé do brinquedo, olhavam aquele monte, aquele escorregador enorme e ficavam lá. Porque a gente mostrava para eles que, olha, é um ritual de passagem. Quando vocês fizerem 4 anos, é que vocês vão poder brincar nesse brinquedo. E eles esperavam, firmes e fortes. Uns diziam para os outros, olha só para quem tem 4 anos. Não pode, né, tia? Não pode nesse brinquedo ainda, né? Não pode ainda não, né? Não tem a idade adequada. E por isso a gente cuida e preserva também essas crianças. Então, de fato, a infância é uma fase cheia de desafios, de conquistas, rica e transformadora, é um diamante muito precioso, né? E a gente tem que entender que a motivação, o prazer, a ludicidade são os motores desse desenvolvimento. E quando a gente fala aqui de autodomínio e autonomia, é sim uma necessidade para a criança. A gente sabe que ela cresce e que ela vai fazendo por si só, né? Poder fazer cada vez mais e melhor é o que a gente quer, e acompanhando essa criança a fazer, porque isso representa uma dificuldade possível de ser superada e aumenta a sua autoestima, a sua autoconfiança, né? Então, fazer o que representa um dever, com respeito à sua consciência. E todo esse fazer exige que a gente, claro, proporcione as oportunidades adequadas, né? E que, de acordo com as habilidades, essas oportunidades, elas sejam disciplinadas, ordenadas no tempo, repetidas, projetadas dentro de um processo, integradas em sequências de dificuldade, sempre crescente e sempre possíveis de serem realizadas de acordo com as habilidades esperadas para a faixa etária. Então, nós temos
Deixa eu ver aqui se eu passei um pouco aqui. Nós temos aqui no colégio um documento que vocês, alguns já têm conhecimento, porque já receberam sempre no final do ano, porque os filhos já estão aqui há mais tempo, quem está aqui o primeiro ano ainda não recebeu, mas esse é um documento por onde a gente mede esse perfil de saída do aluno, a gente acompanha todo o desenvolvimento nos 5 aspectos, é o nosso informe anual, e aqui a gente tem o perfil de saída dos alunos, de 2 anos, de 3, de 4 e de 5 anos. No final do ano, todas as famílias recebem esse documento, é onde a gente coloca aqui como foi ao longo do ano e que foi alcançado de acordo com o que é esperado para aquela faixa etária. Esse é o perfil de saída que vocês vão receber na última tutoria. Então, de fato, nós temos esse olhar atento, nós acompanhamos cada um desses itens com muito cuidado, com muita atenção para cada idade. E esse despertar da autonomia, nos 5 aspectos que a gente vem falando, então, envolve o corpo, né, o início da coordenação, 2 e 3 anos, início da coordenação das habilidades motoras grossas, anda com firmeza, sobe escadas, possui certa coordenação manual, já começa a controlar os esfínteres, então começa um processo de desfraude, que também é feito com muita atenção, com muito carinho. A inteligência passa a etapa da linguagem expressiva, as primeiras frases, uma explosão de vocabulário. Aqui na escola nós usamos muitas ferramentas para ajudar a desenvolver um vocabulário muito rico. Compreende e associa os vocábulos aos objetos e o seu uso. Então, a colher passa a fazer sentido, a colher usada para um ato de alimentação, levar a boca, todo esse movimento que é motor e que vai formando essa linguagem, ações e pessoas, curiosidade intensa. Afetividade, moralidade, espiritualidade, nossa tarefa, né? Unir firmeza e ternura. É um momento super desafiador mesmo, né? Estabelecer limites claros sem negociar com caprichos. A criança ainda vive o egocentrismo muito presente, ainda é tudo meu, né? Eu sou o centro das atenções. E a gente vai ajudando ela a perceber o mundo, né? Cada gesto cotidiano deve transmitir ordem e afeto, sempre com muito afeto, afinal essa idade é puro afeto. Trazendo desse informe anual um recorte, e é exatamente o que está no informe anual que está aqui, um recorte para que vocês visualizem conosco, são os pontos de atenção que a gente vai marcando. No informe nós usamos conceitos do tipo EA, em aquisição, sim, já é capaz e faz, ou não, ainda não alcançou, né? Está num processo, não alcançou, ou por alguma razão não alcança. E aí a gente vai fazendo um acompanhamento bem de perto. Então, aqui, nessa tabela comparativa, que é o recorte desse informe anual, nós temos o desenvolvimento de hábitos, autonomia, 2, 3 anos, 3 e 4, né? Aqui dos 2 lados. Quando a gente vê o item come com autonomia, então, muito bem, 2 e 3 anos, ainda come com supervisão. Muitas vezes nós estamos com uma criança que ainda come com a mão, que precisa que a gente ajude a levar a colher à boca, que a gente vai ensinando ali do ladinho dela. Já 3 e 4 come sozinho, com autonomia, ou já está nesse processo mais à frente. Usa talheres, né? Usa garfo, faca, inclusive agora a gente já colocou a faca também para essa idade. Controla esfíncteres em processo de controle. Maternal 1 ainda está nesse processo. Já o maternal 2 controla com regularidade e, inclusive, participa disso de uma forma muito ativa. Permanecer sentado enquanto come, maternal 1 com apoio, desse lado então com apoio. Aqui, permanece sentado com autonomia. Já consegue, alguns às vezes precisam de uma ajudinha, mas já consegue. Realiza os encargos pedidos, precisa de orientação. Aqui desse lado, realiza com iniciativa. Demonstra intencionalidade nas suas ações ainda impulsivas, né? Muito centrado no eu. Ações com propósito já definido, enxergando mais o grupo, os espaços. É zeloso com seus pertences? Precisa de incentivo. Já aos 3 anos, já cuida melhor dos próprios pertences. Alguns mais, outros menos, mas já cuida. Obedece às normas estabelecidas com mediação ou então aceita e respeita as normas. E assim vai nesse processo evolutivo. Aceita esperar a sua vez? Tem dificuldade para esperar, né? É isso, é o centro ainda, né? Eu sou tudo para mim.
Já há 3 anos, começa a esperar com paciência. Veste e tira corretamente as suas roupas? Precisa de ajuda? Faz com autonomia? Preocupa-se com higiene e aparência pessoal? Esse asseio pessoal começa a ser observado ainda melhor. Então, ainda precisa de alguns lembretes. Muitas vezes a criança volta do almoço, a boquinha está toda suja, está quase deitando na cama já com a boquinha suja e está tudo bem, nem se importa. A gente vai lá e mostra, olha, vem olhar no espelho como você está, como você ficou, vamos deixar a boquinha limpinha, cuida do cabelinho, eles vão ficando ainda mais felizes e se percebendo. Depois, colabora na própria higiene, tanto na hora da escovação, quanto no lavar as mãos, quanto também... Vou passar aqui. Wesley, você fala. Também na própria higiene íntima, né? Eles começam a querer fazer as coisas ainda mais sozinhos. Né? Utilizar os talheres, organização, toda esse cuidado já é ainda com mais autonomia aos 3 anos. E aí, claro, né, como a gente, uma imagem fala mais que 1000 palavras, vocês sabem bem disso, a gente quis compartilhar com vocês aqui um pouquinho também, alguns vídeos do nosso dia a dia, da nossa rotina, de coisas que eles vêm fazendo realmente com autonomia. E aqui a gente tem a Tereza, uma criança de maternal 1. Né? Esse vídeo foi feito há 1 semana. E vejam, eu não pedi para ela fazer absolutamente nada. Ela foi só fazendo e eu fui filmando. Ou seja, ela entrou no banheiro, ela usou o banheiro, finalizou todas as etapas, lavou a mãozinha, secou a mãozinha, puxou a manga, depois baixou a manga de novo. Aqui a alimentação, comendo com autonomia, usando os talheres. Vejam que essa maternal 2, 3 anos. Vai uma crescente, evoluindo. Aqui já começa a colocar o creme dental na escova, organiza seu estojo, faz a escovação sozinho já. E a gente precisa deixar que eles façam do seu jeitinho. Quando a gente vai, o maternal 1 na escovação, eles também querem fazer. Eles querem pôr creme dental. Olha lá, aqui tem crianças maternal 2, mas também maternal 1 vai aparecer aqui. E eles já querem fazer sozinhos. Mas o que a gente combina, né, as nossas berçaristas fazem? O acompanhamento, que, olha, escovando até a língua. As berçaristas, em seguida que eles escovam, elas vão lá e passam de novo, né? Então dão aquela ajudinha para garantir que fique tudo certinho. Mas eles se sentem muito capazes. Eles percebem que já conseguem fazer isso com muita alegria. Olha lá, tá vendo? Já dando um apoio. A criança já escovou sozinha, mas aí depois a gente segue dando mais um pequeno apoio. Então, realmente, essa primeira infância ela é marcada por múltiplos desenvolvimentos integrados, né? Afetividade, sentidos, motricidade, linguagem, tudo isso vem acontecendo aqui nessas ações. E o legal é perceber, desculpa entrar, o legal é perceber de como todo o trabalho que a gente faz em sala de aula repercute também nesses momentos. Então, essa grafo diária, esse acompanhamento dessa motricidade, tanto na psicomotricidade como em sala, vão repercutindo tudo isso. E cada fase vai preparando para a próxima, né? Então é sempre nessa crescente. E claro, respeitando o tempo, a individualidade, as capacidades. E esse desenvolvimento ele vai acontecendo numa ordem. Postura, ação motora, ação mental. Esses marcos eles seguem numa sequência progressiva. Aqui a gente tem uma criança de 3 anos, maternal 2, que está vestindo a meia e o sapato. Na psicomotricidade, eles sempre fazem isso antes e depois da aula. E vejam só, aqui é um aluno de 3 anos que já dá o laço, ele já amarra o cadarço. É uma habilidade difícil. O pai que ensinou, viu, gente? E é incrível como ele fica feliz de conseguir amarrar o próprio cadarço. Isso também é libertador, porque ele consegue, olha lá, eu fiz questão de filmar, de fazer todas as etapas, porque eu mesma fiquei de queixo caído. Zô, você só te atrapalhar também um Claro. pouquinho. E essas crianças que têm mais habilidades com o manuseio, né, de objetos mais finos,
é porque elas já conseguiram chegar nessa consciência do corpo. O que o meu corpo faz? Como que eu consigo? Né? Ela já consegue dominar melhor os seus gestos motores, porque a mão, ela é a última a se desenvolver. A gente pensa num nó lá para os 6 anos de idade, né? O laço, a criança fazer o que essa criança está fazendo com 6 anos. Mas se a criança tem um bom estímulo do desenvolvimento neuromotor, ela vai conseguir fazer. E como a Zô falou, não foi nada muito forçado. Vamos treinar o laço. Até porque a habilidade fina ainda não é precisa nessa faixa etária. Mas é porque ela já tem consciência de movimento, ela já controla o movimento e ela tem esse cognitivo também funcionando, com as funções executivas passo a passo, né? E aí chegou nesse processo que eu também fiquei abismada. Eu falei, nossa. E esse é o legal da nossa pauta, né? Quando a gente manda o informe, a gente não manda o informe em branco, a gente manda o informe com essas que a Zô falou, em aquisição, consegue, não consegue, porque cada criança é única. E é um processo, né? E aqui, vocês vão vendo também a organização da fila, o subir e descer escada, são muitas habilidades envolvidas, também uma linguagem, um cuidado, né? Aqui, dá para ouvir o som, Wesley? Tem a musiquinha da professora aqui. A cara deles, gente, que coisa. Não é fácil fazer fila e ficar nessa organização toda, nem para a professora, nem para as crianças. Mas eles conseguem muito bem, né? Quis mostrar um pouco disso, e a importância de subir e descer a escada sozinho, carregando a própria mochila. Como é bom e como é importante, a criança sente essa postura acadêmica, esse valor do que é o colégio para ela, esse sentimento de pertença. Eu tenho a minha mochila, eu carrego a minha mochila. É uma briga, viu? As crianças menores, os de 2 anos, que vêm com mochila mais pesada, às vezes a gente quer que eles deixem na porta do elevador, eles não querem, eles querem carregar a mochila, porque é satisfatório. Eles realmente querem carregar essa mochila e faz toda a diferença. Zô, vou aproveitar o seu gancho, porque quando a gente diz assim para a criança, pode carregar, né? Então, o que a gente, dentro da área psicomotora, a gente chama de questões proprioceptivas, a criança sentir o corpo num determinado movimento que ela está realizando. Então, através de sensações. Quando a criança segura a mochila, ela sente um determinado peso. Esse peso vai fazer que o corpo dela não caia tanto para frente e nem fique aquele corpo molão. Vai ajudar na postura dela. Então, se o pequenininho, ele vai segurar a mochila de acordo com o tamanho dele. Né? A gente não vai dar a mochila da Daninha para ele carregar, porque é muito grande. Mas a mochilinha com um copinho d'água, com a troca, né, de meias, por exemplo, pequenininha, já vai ajudar. E conforme eles vão crescendo, né, então a gente vê uma criança maior também com uma mochila com um determinado peso também adequado. Então, esse olhar não é, ele vai para a autonomia, mas ele também reflete muito na parte toda neuromotora do desenvolvimento, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós, como adultos, e também nessa nossa rotina frenética, nós atropelamos, às vezes, e tiramos deles a oportunidade de crescer, de fazer as coisas que eles são capazes de fazer, ainda que eles façam do jeitinho deles, e tá ótimo, né? Porque, por exemplo, aqui, colocar a meia, tirar a meia, é muito difícil para eles. E aí a gente vai ensinando, olha, põe a mãozinha toda dentro da meia. Quando chegar lá no final, puxa de volta com o cantinho da meia. E aí eles, mas eu não consigo, me ajuda. E a gente ajuda, mas ajuda assim, dá uma forcinha, põe só uma pontinha. E aí, agora você puxa. E vai dando oportunidades, né? Então é muito importante que a gente dê as oportunidades a eles. Porque senão eles vão se acomodando também, né? É pela lei do mínimo esforço mesmo, né? Mais fácil, então vai deixando. E não, eles precisam ter essas oportunidades de verdade, né? Aqui ainda, em relação ao descanso, soninho, né? Também adormecer sozinho é uma autonomia, né? Porque as crianças, muitas usam de muitos recursos, né? E é chupeta, e é fraldinha, e é paninho, um monte de coisa, né? Linha, né? E alguns... Colo da professora. É o colo da professora, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai ensinando eles também a descansarem sozinhos e sem nenhuma bengala, né? Para que eles possam
fazer isso em qualquer momento, em qualquer lugar. Isso é um processo também que a gente vai educando com eles. E depois, todo o movimento, todo o trabalho, a postura em sala de aula, o trabalho já com as atividades, com mais intencionalidade também. Bom, e aí passando, o florescer da linguagem aos 13, 4 anos, né? Então a linguagem e a imaginação, elas nascem da experiência vivida. Tudo isso que aconteceu, né, até agora, que a gente vai mostrando, isso tudo é repertório para essas crianças. Elas vão adquirindo vocabulário, elas vão crescendo, se desenvolvendo, enxergando tudo ao seu redor, vivendo cada etapa, e esse contato, tanto corporal consigo mesmo, com as pessoas, com os objetos, vai ajudando a criança a fazer a leitura do mundo. Essas relações que ela tem, inicialmente com a família e depois na escola, essas relações sociais, elas são realmente fundamentais para essa construção da linguagem. Porque o adulto, ele é o modelo, né? Ele é o facilitador dessa aprendizagem linguística. É pela imitação que a criança vai entendendo o mundo, né? Aqui nós temos jogos simbólicos. A criança vai imitando a realidade, né? A gente vai vendo a criança no parque brincando de casinha, o papai, a mamãe, o filhinho, muita brincadeira de professora. Eu sou professora e vocês são os alunos, e começa a imitar a professora. Então, todo esse brincar tem um sentido, e é pelo brincar que eles vão desenvolvendo. Então, perguntas incessantes. Ai, pulei. Mais um pouquinho. Eu estou lendo um artigo falando sobre a questão da curiosidade. E eu estava com minha mãe, tinha uma parte que estava falando, observando uma criança pequena de 3, 4 anos, essa questão do porquê, não só o porquê, mas o como, onde, todas essas perguntas em um espaço de 4 horas, a criança fez 147 perguntas desse tipo. Então, é isso que a gente vive, a gente acaba não percebendo, né? O quanto eles querem saber. E aí entra um pouquinho dessa tarefa dos pais também, né? Vamos cultivar a paciência, sempre um diálogo constante com as crianças, com muito afeto, com muito carinho, né? E por meio de histórias a gente vai também trazendo lições de bondade, verdade, ouvindo música, né? Educando o gosto musical, porque eles nos vêm ouvindo e cantando junto com eles, eles vão aprendendo a gostar daquilo que a gente ouve, né? Porque se a gente também não passa essa referência, esse modelo, depois não adianta reclamar que está ouvindo aquilo lá, né? Que não gosta. Então, é importante que a gente faça esse acompanhamento. E aqui, mais uma vez, a tabela comparativa, então também, que é um recorte do informe anual que vocês vão recebendo, e a gente vai acompanhando cada item aqui de acordo com a faixa etária, né? Então, como vai ficando ainda mais complexo esse desenvolvimento. Aqui, muitas das nossas ferramentas que nós usamos no dia a dia para desenvolver, para potencializar essa linguagem, para ampliar o repertório das crianças, o vocabulário delas. Então, todas as paredes da sala são mural, porque a gente usa muitos recursos. O calendário, as rotinas, a chamadinha, as atividades em sala, as atividades propostas com a família, aqui relacionando a família de Jesus com a sua família. Quantas histórias vêm surgindo disso? Quantos assuntos, o nosso grupo coloquial é riquíssimo, porque as crianças se sentam juntas e discutem e apresentam todos esses assuntos de uma forma bem intensa. Eles gostam muito de contar o que eles também trazem de casa, né? Mais um pouquinho aqui das rotinas. A rotina que é muito importante para que eles possam se manter seguros, confiantes também. O nosso mural, né? A linguagem que a gente usa, então sempre refinando essa linguagem deles, usando palavras corretas, adequadas, insistindo na aquisição dessa podendo entender melhor os sons das letras e esse exercício de audição musical que vai refinando a capacidade auditiva da criança, essa sensibilidade estética, para que ela pronuncie bem as palavras, para que ela possa conhecer os sons das letras, né? Nosso lema, nossa tarefa de casa, tudo isso é linguagem, tudo isso vai desenvolvendo vocabulários combinados da turma.
nosso mural tratando de virtude, poesia, adivinhação, trava-línguas, todas as nossas ferramentas. E aqui, mais um pouquinho também para vocês, de como essa linguagem vai sendo adquirida, né? A aquisição dessa linguagem, a professora Aline cantando a musiquinha dos dias da semana. Wesley, você consegue colocar para mim no vídeo, por favor? É esse aí. Som. Aprendendo os dias da semana, né? Só tem 2 anos, mas eles estão aprendendo e entendendo uma sequência, uma ordem cronológica também, né? Então, eles estão trabalhando todos os dias da semana. Depois, o professor Léo, de música também, dando a sua aula e desenvolvendo a linguagem de um idioma. Aqui, pelo uso de instrumentos. E aqui, a música que eles cantam também. Essa é uma turminha de maternal 1, 2 anos. Vejam que estão todos atentos, sentados, participando, entusiasmados. Muito bom. Bom, o repertório da língua, né, que a gente falou das crianças imitando e imitando o professor. Bem rapidinho, eu vou encerrar aqui a minha parte. Mas quero mostrar aqui um pouquinho da aluna também, que também é maternal 1, no inglês aqui, ensinando os amigos. A todo momento estamos sendo observadas. A gente não pode pisar fora da linha porque eles estão assim. Passa esse daqui também para mim, por favor, Wesley. Olha lá. O aluno que estava sem postura já sentou com postura. Você vê que Já eles vão se voltou. organizar. E a pronúncia, né? Nosso inglês lá no maternal já fazendo sucesso. E a gente vai vendo todo esse desenvolvimento deles que, assim, é maravilhoso de ver, com 2, 3 anos, todo esse crescimento da autonomia, todas essas fases que eles vão passando. E quando a gente chega no andar de cima, nos jardins, a gente tem novos desafios. Então, é claro, são desafios crescentes. Então, tem ali uma criança de maternal 2 que já consegue amarrar o tênis, mas o que a gente vê de jardim 1, eles ainda estão nesse processo do nó. Então, é uma coisa que a gente vai trabalhando numa crescência. Então, tudo que a Zô falou dessa questão da autonomia são coisas que a gente continua trabalhando nos jardins. Mas aí surgem novos desafios. E quais são esses novos desafios? As crianças vão entendendo que eu consigo, eu sou grande, eu quero fazer. Eles vão começando a perceber que não existem só eles no mundo, começam a olhar em volta, nossa, eu tenho amigos, eu tenho esse espaço. E vão surgindo as ideias que nem sempre são tão positivas. Vão surgindo as brigas, as birras, vão surgindo os choros, às vezes desmedidos. E por que tudo isso, né? Nossa, se minha criança já consegue fazer tanta coisa, por que ela ainda faz birra, né? Então, às vezes, a gente se pega pensando nisso e a gente tem que olhar para esse desenvolvimento deles, para essa fase específica. Então, o cérebro deles, se a gente for pensar, essa parte mais baixa de emoções, da reação, ela já fica pronta antes da parte de cima, que é do córtex, que é da parte racional. Então, eles têm ali embaixo, em pleno funcionamento, as emoções, e o que eles não têm é o controle delas. Então, é isso que a gente tem que ajudá-los muito a fazer nessa fase. Então, na nossa vida mesmo, quando a gente tem algum desafio, então, quando a Marina, a Camila chamaram a gente para fazer essa aula, é claro, a gente sabe o que a gente faz muito bem, mas na hora que a gente se vê, nossa, eu tenho que subir no palco e eu tenho que falar. É um desafio, a gente nem sempre se sente preparado. E para as crianças a mesma coisa. Nos jardins a gente vai propondo desafios que elas ainda não estão plenamente preparadas. E assim como no maternal, a gente vai ajudando elas a alcançar. Então, entender esse desenvolvimento das crianças, esse desenvolvimento cerebral, ele é super importante, não para que a gente pense assim, não, tem 4 anos, vai fazer birra mesmo, deixa fazer. Não é isso. Vai fazer birra e como eu vou lidar com isso, né? Então,
eu vou interferir, mas de que forma eu vou interferir? Então eu trouxe como apoio aqui esse livro, O Cérebro da Criança. É um livro que eu gosto bastante, ele é bem prático. Quando a gente fala de neurociências, ele tem umas questões ali que estão desatualizadas, então se o neurocientista pega, ele vai falar, não sei se eu gostei, mas na nossa parte prática de dia a dia, ele ainda traz aquela coisa de cérebro direito e cérebro esquerdo, que muitos neurocientistas não gostam, mas quando a gente troca isso por parte racional, parte emocional, faz muito sentido. E ele traz várias técnicas que podem ajudar. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente faz muito com as crianças é o nomear para controlar. Então, quando eles estão ali naquele, só por emoção, se a gente para e ajuda eles a nomearem, nossa, você tá triste porque, que nem um ursinho, porque você não conseguiu pegar o livro que estava em cima da estante, você caiu, você tá chateado, e isso ajuda eles a controlarem essa narrativa, não só a narrativa do que a gente tem de livro, mas a gente como adulto, ajudar a criança a perceber essa vivência deles como uma narrativa também ajuda com que eles consigam controlar isso que acontece. Então, outro também é o conectar e redirecionar, quando a gente tem uma criança que está ali em plena birra, né? Então, da gente primeiro, antes de chegar já, não, para com isso, assim não dá. Da gente primeiro abaixa, o que está acontecendo? E é claro, ele traz aqui a questão da birra, ele traz 2 tipos de birra, e isso eu acho sensacional para a gente saber reconhecer na nossa criança. Tem aquela birra que ele fala que é do andar de baixo, que é das emoções. Então, aquela criança que não fez a soneca direito, ainda não lanchou e está jogada no shopping, falando que ela quer ir, gritando, às vezes nem fala nada. Então, tá naquela situação que você fala, meu Deus do céu, eu só tenho que pegar, acolher e ir embora. É tudo que eu posso fazer nesse momento. E aquela birra que ele chama que é do andar de cima, que é uma birra mais racional, do tipo, eu entro na PB Kids e eu quero esse Pokémon. E eu vou embora com esse Pokémon vai ser meu. E aí começa aquele, eu quero! Que a gente entende que é uma coisa mais de cima, que a gente pode... E aí ele fala, não negociamos com terrorista. Nesse momento, é também pegar e ir embora, porque a gente não vai, naquele momento você não vai conseguir racionalizar com a criança. Mas também não é para deixar fazendo birra, ou passar no caixa, pegar o Pokémon e ir embora para casa. Isso também não é a maneira certa de conduzir, né? Então a gente ter esse olhar do quando entrar, o que falar, quais guerras a gente quer entrar com as crianças, né? Quais batalhas a gente vai tentar vencer. Então aqui, o envolver e não enfurecer, quando a criança está mais cansada, da gente pegar pela mão e ir andando, às vezes saber a hora de dar o colo, antes da criança pedir o colo, pedir dar a mão, antes da criança entrar numa birra do não quero, e às vezes o que ela precisa é só uma mãozinha ali, que nem a mamãe ursa vai fazendo com o ursinho, tentando envolver, levar ele para a biblioteca, sem que ele fique bravo, muito, muito bravo, porque alguém apertou o botão antes dele, né? Usar ou perder, ele fala muito dessa questão do vocabulário que a Zô estava falando, né? De como a gente tem que estar atento. E vocês recebem todos os meses o nosso informe pedagógico, que tem o vocabulário trabalhado na unidade, conta um pouquinho do que eles estão aprendendo. Então, como é importante a gente estar atento nisso para saber perguntar, porque às vezes a gente pergunta, como foi o dia na escola? Foi tudo bem. Eu tenho um que é assim, foi tudo bem e acabou. Se eu não vou engajando com perguntas, aquilo se perde. E o se perder não é nem só que eu não vou saber o que ele está trabalhando, mas ele também vai perder uma oportunidade de reviver tudo aquilo que ele passou no dia. E esse reviver o que passou no dia, ele vai ajudando na memória, concretizando essa aprendizagem. Então, o lembre de se lembrar também é muito nesse sentido, da importância da gente conversar com as crianças. Como foi seu dia? O que você fez? Com quem? Ah, foi tudo bem. Ah, é? E você brincou em qual parque? O Parque do Solar ou o Parque da Capela? Ah, o da Capela. Com quem você brincou? Ah, brinquei com o Luca. Do que vocês brincaram juntos? Então, da gente ir puxando esse gancho, porque isso ajuda muito nessa questão da memória e da aprendizagem, e a gente consegue se conectar com eles. Ai, eu briguei com o Luca hoje no parquinho. Ah, mas por que você brigou? O que aconteceu? Ah, ele me empurrou. Mas o que aconteceu antes? Ah, eu também empurrei. Ah, mas será que tá certo? Então, a gente pode ir puxando esses ganchos, os conflitos. O que eu queria passar, assim, é que os conflitos, eles vão acontecer. Nessa idade, especialmente, de 4 e 5 anos, os conflitos começam a aparecer de forma mais forte. Mas que a gente não fuja deles. Do tipo, ai, não acredito que você brigou com o Luca de novo. Isso não pode. Já aconteceu, né? Vamos aproveitar que já aconteceu e vamos tentar tirar algo bom disso. Wesley, você passa para mim, por favor? Então aqui, quando a gente pensa em 4 ou 5 anos, a gente tem um corpo com maior destreza de movimentos, gosta de correr, pular, gosta muito de desenhar, o desenho vai ficando mais afinado, então a gente tem essa noção do que está desenhando, porque às vezes quando chega pra gente com 4 anos é uma página cheia de rabisco que a gente fala, que lindo! Sem nem saber
ver o que está ali, mas aqui já começa a ter uma questão de ordem espacial maior. Na motricidade fina, eles já são capazes de abotoar, abrir e fechar o zíper, dar os nós. Na inteligência, então eles conseguem narrar experiências, memorizam as canções e poesias com mais facilidade, porque eles já fazem no maternal também, mas aqui com mais facilidade. A gente vê esse avanço da linguagem possibilitando maiores reflexões a respeito desse assunto que a gente aborda com eles e essas aprendizagens mais abstratas. Então eu acho muito interessante, quando a gente trabalha alguns livros com maternal 1, que eles têm alguma sutileza, nem sempre eles pegam. Quando a gente já vai para os jardins, às vezes jardim 2, nem sempre jardim 1, as sutilezas eles já começam a pegar o que está subentendido na história, mas isso é uma coisa que vai vindo com essa aprendizagem mais abstrata. A afetividade, então eles começam a ter essa relação mais forte com os amigos, já tem aquele amigo que é o amigo especial, que é o amigo preferido, sente ciúmes, acontecem as rivalidades porque eles têm esse amigo preferido. Na moralidade eles já conseguem distinguir muito o que é justo, o que não é justo, e às vezes para eles é tudo injustiça. Ah, mas isso não é justo, né? Então isso vai aparecendo. A criança ainda busca muita aprovação, porque essa parte da afetividade, do apego, ainda é muito forte na espiritualidade, né? Aprende a rezar espontaneamente, e a gente pode, então, aquilo que eu falei para vocês, né? De aproveitar os conflitos. Então, vamos ensinar a reparar os erros, a entender o que passou e como a gente pode melhorar. Isso tudo vai ajudando eles nessa crescente. Então, quando a gente fala aqui de 4 anos, é uma turminha que se encanta ainda com as pequenezas do dia a dia. Aqui é uma poça d'água e um barquinho de papel, mas tem uma turma inteira aficionada. Aqui a gente tem um gafanhoto dentro de uma casinha, mas esse olhar que a gente percebe nos nossos filhos, né, de como um encanto com o mundo. E aqui a gente vê, a Zô mostrou algumas imagens de maternal 1 e maternal 2, as crianças conseguindo fazer as atividades, mas aqui a gente consegue ver que eles conseguem fazer com mais autonomia. A professora está aqui, mas nessas duas equipes estão acontecendo atividades completamente autônomas e as crianças estão trabalhando, porque elas sabem o que deve ser feito e conseguem fazer isso. Aqui a gente já vê que já começa esse movimento do emprestar. Então tudo isso vai vindo com essa idade. A gente tem um maior controle do corpo para essa parte da escrita. A gente consegue perceber maior cooperação entre as crianças, o que é uma coisa muito difícil quando eles são menores. Uma atenção maior. Aqui eles já começam um desenvolvimento. É muito bonitinho essas atividades porque são imagens e o nome dele. Mas ele conseguiu montar uma frase. O Davi compra o carro. Então, esse desenvolvimento da linguagem que vai avançando. É muito bonitinho, mas é especial de ver como a gente estimulando da forma certa, eles conseguem alcançar esse desenvolvimento. E ele já está fazendo, né, Bia? Exatamente. A leitura, a escrita já começa por ali. Não necessariamente a escrita precisa escrever ou precisa, né, ler. Aqui mesmo era uma atividade de leitura individual. Então, eu tinha falado para ele um som e ele tinha que buscar na imagem alguma coisa que tivesse aquele som. É uma leitura de imagem com o som que a gente trabalha no método fônico. Então, quando a gente vem aqui para o aspecto social de 4, 5 anos, a gente vê que ele já tem mais facilidade de relacionamento, mostra mais autonomia nas tarefas, mostra mais iniciativa em jogos, situações de grupo, como eu mostrei nas imagens, participam ativamente dessas tarefas, conseguem obedecer às normas. Aí a gente põe esse obedecer às normas dentro do que é esperado para a idade, né? Não naquela perfeição da criança que sempre obedece. Sabe respeitar a sua vez de falar, mostra-se alegre, socialmente aberto, é zeloso com os pertences alheios, colaborativo, socialmente se mostra alegre. Então isso pra gente, o socialmente se mostrar alegre, naturalmente, é muito importante pra gente como professoras, é um termômetro maravilhoso de quando a gente vê as crianças conseguindo ou não conseguindo. Porque quando a gente olha uma criança que às vezes está mais fechada ou mais com dificuldade, a gente percebe que isso vai afetando a tudo. E a gente pode pensar, nossa, o que a gente pode fazer para ajudá-los, né? Então isso é muito importante da gente estar sempre em alerta. Quando a gente entra nos 5 anos, a gente vai tendo esse equilíbrio entre a parte da emoção e da razão. A gente já consegue entrar com mais facilidade. No corpo a gente vê movimentos mais seguros, gosta de jogos coletivos e desafios motores. Então quem é pai aqui de Jardim 2 sabe que aquela, meu Deus do céu, tem uma escada, o que ele vai fazer com essa escada? Tem um brinquedão, o que ele vai fazer com esse brinquedão? Porque eles gostam desse frio na barriga, do até onde eu consigo ir, né? Então isso é muito importante da gente estar atento para, como a Zô falou, dar esse suporte para que eles usem da maneira certa. Na motricidade fina, eles já são capazes de dar o laço, então aparece aqui, organizar o conteúdo interno da mochila,
ter mais precisão na apreensão do lápis. Então, como a professora, a gente vai olhando o que eu já posso oferecer de desafio para o meu aluno. Na inteligência, a questão da memória vai avançando bastante nessa idade. E a gente tem o aumento da capacidade da memória de trabalho. O que é memória de trabalho? É essa capacidade que a gente tem de juntar algumas informações e mexer com elas mentalmente. Então, por exemplo, você está no mercado, você olhar ali que tem o preço do café, do arroz e do feijão e você consegue fazer a soma das três partes sem precisar de uma caneta, enfim, você consegue mexer com essas informações. A memória de trabalho, ela não trabalha com muitas, mesmo a gente como adultos, a gente não consegue, às vezes, muitas informações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu te passo um número de telefone, você pode segurar na mente, mas se eu passo 2 números de telefone, pode ser mais desafiador. Aqui, com esse avanço da memória de trabalho, eles já conseguem atividades mais complexas como as de pré-alfabetização. Então, eles conseguem guardar 2 sons na mente, então eu tenho o som do a, e eu consigo na minha mente juntar que é na. Então, isso é esse avanço que permite essa pré-alfabetização. Mas ainda é uma questão em encaminhamento, então a gente também não vai esperar a perfeição das crianças. Na afetividade, as brincadeiras mais cooperativas. Na moralidade, a questão das regras. E aí aqui é muito legal jogar jogos, porque às vezes eles querem a regra deles e a gente tem que mostrar que existem regras que estão acima do que eles podem. Então, os jogos, quando ele vem com a regra embutida, ajuda muito nesse entendimento. Na espiritualidade, vão percebendo a presença de Deus como alguém próximo. Tudo isso a gente consegue quando a gente estimula. Se a gente deixa fluir naturalmente, nada flui. E a ideia de tarefas, né? A gente educar para responsabilidade. Então, arrumar os pertences, ajudar em casa, cumprir pequenas missões, ensinar para eles que servir é nobre. Então, é bom estar em serviço, né? E aí aqui a gente tem, ele já consegue fazer classificações, ordenam sequências, o número, a quantidade já associa com facilidade, conseguem fazer pequenas somas, compreendendo o conceito, a subtração. Então, a gente vai vendo como que eles vão avançando muito, né? Conseguem resolver situações problemáticas significativas. Então, todos os dias eles têm a matemática divertida, que eles vão resolver um problema de lógica, que a gente chama de problema aberto, porque é um problema com várias soluções. Então, por exemplo, eu fui na feira e eu esqueci de levar sacola, o que eu faço? E eles resolvem também um problema fechado, que é um problema de cálculo. Fui na feira, comprei 2 bananas, 3 maçãs e um pepino. Quantas coisas eu comprei? Então, todos os dias a gente trabalha isso com eles. Eles já conseguem terminar o trabalho no tempo previsto, então é claro, aqui no Jardim 1 precisamos de estímulo, mas no Jardim 2 concluindo com mais autonomia. Já tem, eles demonstram muito interesse e esforço nas atividades escolares, esforçam-se para ter uma boa apresentação dos trabalhos, a gente vai percebendo esse refinamento nas coisas que eles vão apresentando, a curiosidade pelo novo, então aquele olhar curioso, a atenção que já consegue permanecer e já entende o conceito do tempo avançando, então aquilo que a Zô passou, né, dos dias da semana. Aqui eles já conseguem entender super bem o ontem, hoje, o amanhã no Jardim 1 e no Jardim 2 a gente vai trabalhando para que eles consigam perceber, sem o nosso apoio, os dias da semana, os meses, eles já vão tendo maior essa capacidade. E aí eu trouxe aqui, em Jardim 2 a gente já consegue ver muito, é claro, no maternal eles também fazem, mas no Jardim 2 a gente percebe que essa participação deles no grupo coloquial é mais rebuscada, eles trazem um vocabulário mais específico, eles conseguem cooperar, não só professor-aluno, mas eles conseguem cooperar professor-aluno, o outro que traz, e eles vão fazendo essas trocas, então não fica só a coisa do aluno com a professora. Eles já conseguem resolver situações, problemas juntos, então aqui eu gosto muito dessa... Quando eu fui professora do Eric, as fotos eram muito boas, porque ele é muito expressivo. E, enfim, mas eles já conseguem conversar, então aqui a gente estava fazendo uma leitura de um poema e ela conversando comigo, então essa troca fica muito mais gostosa no dia a dia, isso é muito especial, que a gente saiba aproveitar isso também, dando esse espaço de conversa com eles. Eles já conseguem brincar com mais autonomia, sem ter tanta interferência das professoras, já tem um controle maior, eu falando para a Jana, quando estava montando essa apresentação, de como é diferente aqui uma sala de Jardim 2 pintando dentro de um quadradinho de papel, diferença que seria se um maternal pegasse o papel para pintar, né? Uma parede de azulejo aqui, a gente colocou na parede de azulejo porque sabe que pode ainda acontecer uma riscadinha para fora, mas quando a gente fala de maternal 1, maternal 2, a parede é no papel ainda, né? Então aqui já tem um refinamento maior. E aí a gente tem aqui os desafios motores, como eles vão ficando felizes com essa participação, o desenvolvimento da aula de leitura, então essa capacidade de participar com mais atenção desses desafios
maiores, a leitura é um grande desafio para eles. Aqui também o Eric estava explicando para o João as regras do jogo, enfim, mas essa capacidade da linguagem, né? Como avança, esse perceber a dificuldade do amigo e ajudar também, isso tudo é muito bonito da gente vendo no dia a dia. A formação de palavras, aqui ele pegou as letrinhas móveis e escreveu guerreiro, e aí ele tem aqui o beat da palavra guerreiro, então como eles vão avançando. Todo esse avanço Para chegar aqui, para chegar em mim. Então, assim, a nossa ideia daqui do olhar para o motor, ele não é só motor, ele é psicomotor, ele é olhar para esse domínio que a Bia está dizendo, de eu estou ouvindo no outro, ou muitas vezes já chegou a situações assim na psicomotricidade. Tia Jana, tia Carol, aí a gente vai lá, o que aconteceu? A gente já resolveu. A gente nem sabe o que aconteceu, mas eles já resolveram. Porque eles já conseguem resolver problemas entre eles e depois eles contam pra gente, porque ele passou na minha frente, mas aí eu joguei Jockey Pô e aí a gente resolveu. Falei, excelente, tá ótimo, resolveu e eles têm essa capacidade, porque é o olhar psicomotor, do desenvolvimento do psico, do social afetivo, do motor, olhar para essas habilidades mais de coordenação motora ampla e fina, mas a gente olha para as idades, a gente cuida do desenvolvimento na idade que a criança está, dentro da média esperada para a turma ou para a criança mesmo. Então, quando eu trago para vocês as etapas desse desenvolvimento, quando a Zô trouxe da descoberta do eu, que são as crianças de 3 anos, até 3 anos, é muito descoberta. Então, as crianças não têm domínio de movimento, elas não têm domínio de gesto, elas não dominam esse traçado. Então, por isso que a Bia falou, se fosse maternal, ia pintar a parede inteira. Ia pintar, porque é um movimento e faz parte. muito amplo. E faz parte. Né? Então, a criança não engatinha muito. Por que é muito importante a gente deixar a criança engatinhar muito? Porque ela vai fortalecer toda a parte de membro superior, que é um pré-requisito para a escrita. Para eu escrever, eu preciso ter força. Se eu não tiver força no meu membro superior, eu vou me cansar. E aí, geralmente, vai ser aquelas crianças lá no primeiro ano que ficam, tô cansado. Tá doendo aqui. Mas é porque lá na minha base, na primeira infância e segunda, eu não fortaleci o meu membro superior. Por isso que é tão importante a gente permitir que a criança passe a braquiação, pendure, vá em parque. Arraste, puxar, verdade, puxar coisas, puxar objetos. Então, às vezes eu falei, nossa, parece um treinamento de crossfit aqui, porque a criança tá lá puxando o pneu, empurrando o pneu, mas todo esse desenvolvimento é um pré-requisito da escrita. E a gente não está falando de escrita já no maternal de escrever, não, a gente está preparando esse terreno para ele ficar fértil, né? Então, lá até os 3 anos é essa descoberta, é esse corpo mais desorganizado para chegar num corpo mais organizado quando eu chego na turma dos 4 anos, que é o desenvolvimento sensório-motor. Eu percebo o meu corpo em movimento, eu percebo e eu já sei do que ele é capaz. Então, quando a professora pede no circuito, por exemplo, vamos pular num pé só, ele já sabe pular, ele traz na idealização dele, sei pular, mas eu preciso me equilibrar. Eu consigo me equilibrar, então eu vou tentar unir essas duas habilidades. E aí sai o pular num pé só. É claro que precisa do quê? De vivência. A criança precisa viver o corpo dela, porque através dessas vivências vai trazendo esse resgate de memória motora. E o corpo, ele é um desenvolvimento tão potente que ele não atua só no desenvolvimento motor, mas sim lá quando ele vai resolver um problema. Porque os problemas começam muito mais no concreto. Quando a criança está engatinhando e bate a cabeça na parede, ela, já não posso mais, até ali é o meu limite, então já não vou engatinhar tanto até a parede, vou um pouquinho mais para trás, né? E aí a gente chega, então a gente passou pela essa descoberta, a criança se descobre, ela se desenvolve, ela se potencializa lá com os 4 anos, para chegar aos 6 anos, num gesto de ação mais idealizada do abstrato, que está na sua idealização, para o concreto, que é a grafia. Então,
quando a gente chega lá com 6 anos e fala assim para a criança, desenhe um lugar que você mais gosta, e ela consegue idealizar o parque e transpor isso para o concreto, que é o papel, ela já conseguiu fazer as suas conexões de motor, eu já senti, eu já vivi aquilo e agora eu vou passar para o papel. Então, eu lembro no começo da nossa conversa que eu falei para vocês, a mão ela é a última a se desenvolver, porque quando a gente pensa em desenvolvimento físico, quando eu estico a mão ela é a última mesmo, né? A ponta dos dedos, eles são os últimos que entram em ação. Então, para a criança ter uma boa apreensão no lápis, lá no maternal, ela tem que ter boa apreensão na mão, para chegar com 6 anos, ter boa apreensão no lápis. Mas antes dela ter boa apreensão na mão, ela tem que ter boa apreensão de membro superior, ela tem que ter força. Antes dela ter força, ela tem que ter boa postura. Mas antes dela ter boa postura, ela tem que ter vivenciado o corpo dela como um todo. E a gente, na psicomotricidade, a educação psicomotora aqui do colégio, ela prioriza todas essas fases, né? A gente dá um valor e um olhar muito significativo para isso. E então, assim, a gente, né, sempre olha a postura que a criança está sentada, sentar em W, proibido. Aqui está proibido, que eu vou dar com uma plaquinha, proibido sentar em W. No começo, lá com os 3 anos, as crianças buscam essa postura porque ela é confortável. Não vou dizer para vocês que não é, ela é confortável para a criança. O sentar em W é sentar com a perninha assim para fora. A gente não consegue, mas eles conseguem mais. Mas eles conseguem. E aí é muito confortável, só que não vai me dar estabilidade de controle de tronco, não vai me dar equilíbrio. Aí eu chego lá no primeiro ano, que eu preciso sentar 45 minutos, eu vou ficar buscando posição na cadeira. Aí vai ficar, ai meu Deus, tem acho que uma formiguinha nessa cadeira. Mas não é, porque eu não estou buscando equilíbrio, eu estou buscando minha melhor posição. Porque quando eu estava na minha primeira infância, eu sentei muito em W, tá? Uma outra coisa assim que a gente tem observado, né? As crianças vêm para a psicomotricidade, principalmente as meninas, elas vêm de meia calça. A meia calça, ela não dá mobilidade. Então a criança vai fazer um movimento, ela fica presa, como se ela estivesse fazendo aula de calça jeans. Aí a gente sugere que a criança vá até o toalete, retire a meia calça e vem. Aí tem menina, gente, que chega assim, ai, mas é porque eu perdi muito tempo de aula, porque também não tem habilidade de tirar toda a calça jeans, depois também quer colocar, né? Então eu sugiro que sempre enviem para nós a meinha antiderrapante, a menina coloca, ou claro, tempos mais frios, né? A gente entende que, sei lá, se São Paulo estava fazendo 3 graus, é impossível. Mas a gente permitir que a criança venha para a escola com a roupa confortável, porque ela não vai brincar só na psicomotricidade, ela vai para o parque. E às vezes um movimento com má mobilidade vai fazer uma queda. E hoje a gente tem essa relação com cair, né? Meu Deus, caiu, aí agora? Caiu, tá tudo bem. O que a gente precisa é permitir que eles caiam, porque eles vão aprender a ter reflexo de proteção. Vai aprender a pôr as 2 mãos. Lá nos 2 anos eles ainda estão aprendendo, mas com 5, 6, eu tô aqui, né? Mas com 5, 6, eles já precisam aprender a cair. Eles já precisam ter esse domínio do corpo, como eles dominam as suas emoções, como eles estão aprendendo a dominar os seus sentidos. Tá? Eu acho que era isso que a gente queria passar. E aí a gente queria, como a Zô começou com uma historinha, terminar com outra. Essa é o Tô Indo. Agora é pra valer. Eu vou. Mãe, tô indo. Tá bem, mas vista a blusa, pode esfriar. Pai, tô indo. Leve a lanterna, talvez esteja escuro na volta. Vó, tô indo. Tome esses biscoitinhos, você pode ter fome. Vô, tô indo. Ponha meu boné para te proteger do sol. Ei, tô indo. Pegue meu livro se precisar de diversão. Esquilo, tô indo. Quer meu guarda-chuva? Tô indo. Leve meu rádio, vai te fazer companhia. Valeu, gente! Pronto, aqui estou.
Então, nessa historinha a gente vê, todo mundo quis ajudar, todo mundo quis dar seu palpite, todo mundo quis preparar ele para o que desse e viesse, e ninguém perguntou para onde ele estava indo, o que ele ia precisar. Então, como é importante que a gente saiba o que o meu filho precisa, o que ele precisa agora. É claro, um dia ele vai precisar de um rádio, um livro, um guarda-chuva, um biscoito, uma blusa, um boné, mas agora, ele precisa disso? Então, que a gente tenha essa clareza. E contem muito com a gente, com a nossa equipe, quando vocês se sentem um pouco perdidos, porque a gente está aqui para isso, né? Então, para ajudar nesse tô indo de vocês. Então, a ideia era essa. Aí, obrigada. Muito obrigada. A gente trouxe aqui alguns livros, se vocês quiserem olhar. São livros tanto nossos de estudo, como da Biblioteca das Salas das Crianças, que a gente saiu recolhendo. Outras coisinhas que ficam mais com a gente e a gente usa pontualmente. Mas a gente conta muito, né, Zô, com essa questão da leitura. Claro, a gente tem indicações técnicas, né, como os livros que a gente usou, o desenvolvimento infantil, o cérebro da criança, mas para que a gente possa chegar ainda mais pertinho da criança, ajudar ela nesse desenvolvimento, a gente tem ferramentas incríveis, que são os livros próprios para as idades, que têm essa linguagem infantil e que aproximam muito mais as nossas relações e facilitam coisas simples, como para onde eu estou indo. Então, realmente, a gente pode contar com, claro, tudo isso precisa passar por uma curadoria, né? Porque os livros hoje em dia, se a gente não ler antes, a gente vai estar correndo tudo isso. É importante que a gente faça esse filtro sempre antes. Muito Obrigada. Gente, obrigada. Fiquem à vontade. Só não pode levar o livro para casa. Isso. Fica à vontade.